Boa noite. Declaro aberta a 68ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder ao chamado dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Lembrando aos senhores vereadores que não é permitida parte no pequeno expediente, conforme o regimento interno. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolés Filho. Boa noite, senhor presidente Joaquim. Boa noite, vereador. A quem cumprimento os demais senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários dessa casa, Pedro, e ao público que nos acompanha pela página da Câmara Municipal. Serei breve. A população sempre nos traz aí reivindicações, solicitações, principalmente na área rural dos bairros, onde a gente temos o papel de extrema importância de passar isso para o setor responsável. Estamos aí entrando no período das águas, né, que é muito bem-vindo, muito necessário, né, mas há a preocupação dos moradores do bairro Dois Irmãos, num morro lá crítico, problemático, em período de chuva, lá da antiga escolinha, próximo lá do seu João do Anjo e demais moradores, onde eles estão aí solicitando aí à Prefeitura Municipal, o setor responsável, que seja feito um trabalho de prevenção de cascalhamento naquele trecho, para que possa aí, em período de chuva, eles terem aí mais tranquilidade para poder transportar aí a sua produção agrícola, principalmente a produção de morango. E também estão solicitando também o cascalhamento ali no trecho, na divisa Bueno Brandão com o senador Amaral, ali próximo da família dos Rossi, Cláudio Rossi, ali naquele morro ali, antes de chegar na ponte. Então, eu peço ao Executivo Municipal que, dentro das suas programações, seja feito aí o cascalhamento aí nesses dois pontos, né? E também ali no bairro do Santana, ali, Santana e Mergulho, ali no morro conhecido como Morro do Lazo da Angelina, ali. É um morro público principal, e hoje já começou aí trazer um pouco de transtorno aí para alguns moradores e produtores ali naquele morro ali. Alguns veículos acabou encravando. Então eu peço que o Executivo Municipal seja atender essa solicitação. Eu conversei com o nosso vice-prefeito semana passada, na quarta-feira, nós se encontrou ali na rodovia Luiz Lodge, onde estava sendo feito o serviço de tampa-buraco, recuperação. Eu conversei com ele sobre a recuperação da lixeira ali do bairro da Santa Rita, a colocação novamente das pedras de paralelepípedo ali de frente do Carlinhos de Andrade, entre outras demandas ali da Santa Rita. Até quero agradecer ao nosso vereador Danila Mâncio, que também está lutando muito ali para poder ajudar ali os moradores da Santa Rita. Então, o vice-prefeito falou que já está na programação e será feito em breve ali atender às solicitações que foi passada ali para a prefeitura. Então, eu espero que seja feito o mais rápido possível. Quero pedir também ali o cascalhamento ali, a recuperação ali de estrada ali no bairro da Ressaca também, ali próximo da Luciana, por próximo ali do Josué, que é uma solicitação ali importante ali dos moradores ali do bairro da Ressaca. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos e por hoje é só. Valeu, vereador.
Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 027/2022. Senhor presidente, é segundo turno, né? Sim, desculpa, muito bem lembrado, vereador Antônio Marques. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 027/2022. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei complementar número 027/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marques Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereador. Dos quais os vereadores eu cumprimento em nome do senhor presidente. Boa noite ao Pedro, que está sempre conosco aqui no salão, e os funcionários e a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal e, porventura, acompanhará. É só deixar um esclarecimento sobre essa questão desse projeto de lei, que já há ruídos dentro de categorias de funcionários da prefeitura. Do tipo, daqui a pouco o agente de saúde, o agente de endemia está ganhando mais que o enfermeiro. Eu até vou explanar sobre a questão depois da enfermagem, mas é no grande expediente, que agora não é o momento. Senão eu estou ferindo o regimento. Nós estamos aqui tratando da instituição do piso dos agentes comunitários de saúde e dos de endemias. Deixar bem claro para quem pensa que é uma atitude somente do Executivo e do Legislativo, que trata-se de uma emenda constitucional. Foi aprovada a nível federal, e aí cada unidade da federação municipal tem a obrigação de cumprir o que está na Constituição. Se o município não cumpre, mais cedo ou mais tarde, a questão é judicializada, seja por um vereador, seja por um cidadão, ou pelo próprio servidor das categorias que já mencionei. Mais cedo ou mais tarde, o município sofre uma ação judicial sobre o assunto. Então, não adianta, eu vou aqui falar um termo bastante chulo, rebolar. Não adianta. É constitucional, é obrigatório e temos que cumprir. Assim como outras categorias também lutam pelos seus pisos, já aconteceu para os agentes comunitários de saúde e os de endemias. Então a Câmara, assim como o Executivo Municipal, nada mais está fazendo de que cumprir com a sua obrigação constitucional. Então, para as categorias, e que alguns servidores que começam a criticar, eu peço que olhem com carinho dentro da Constituição. E lá está a determinação. Se não quiser olhar a toda a Constituição, só procurar a emenda constitucional número 120, que foi sancionada dia 6 de maio, publicada no dia 7 de maio. Se procurar no Sr. Google, está fácil de encontrar. E lá, procurando, pesquisando, vai ver que a Câmara e o Executivo Municipal têm o respaldo do que aqui estamos fazendo. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer falar? Fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 027/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei complementar número 027/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolésio Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota o vereador Selene Almeida? Sim.
O projeto de lei complementar número 027/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 061/2022. Projeto de Lei 061/2022 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$16.000, que serão distribuídos nas seguintes classificações. Órgão Executivo, Unidade, Departamento de Cultura. Função, Cultura, Subfunção, Difusão Cultural. Programa, Cultura e Alcance Popular. Projeto, Festival Sertanejo, Raiz de Bueno Brandão. Elementos, premiações culturais, artísticas, científicas, R$5.500. Projeto, apoio, festividades tradicional, culturais e eventos. Material de consumo, R$1.000. Elementos, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$9.500. Total de suplementações, R$16.000. Artigo 2º. Para atender às finalidades constantes do artigo 1º, será utilizado anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo, conforme o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Órgão Executivo, Unidade, Departamento de Cultura, Função, Cultura, Subfunção, Difusão de Cultura, Programa, Cultura ao Alcance Popular, Projeto, Festival Sertanejo Raiz de Bueno Brandão. Elemento, premiação culturais, artísticas, científicas, desenvolvimento, R$10.500. Projeto, evento cultural, Arraiados da Bagunça. Elemento, outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, R$5.500. Total de anulações, R$16.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2022. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto vem acompanhado de declaração de impacto orçamentário financeiro. Não tem? Justificativa. Destina-se R$5.500 da ficha 248 para a ficha 277, para que haja dotação suficiente para o pagamento da premiação do 5º Festival Sertanejo Raiz, que acontecerá de 23 a 25 de setembro de 2022. Destina-se R$1.000 na ficha 279 para a ficha 278, para que haja dotação suficiente para o pagamento das refeições aos participantes da roda de banda de Bueno Brandão, que acontecerá no dia 25 de setembro de 2022. Destina-se R$9.500 da ficha 279 para a ficha 280, para que haja dotação suficiente para custear a realização da 9ª Festa do Livro de Bueno Brandão, que acontecerá no dia 26 a 30 de outubro. E o Festival Fotográfico Olhares da Mantiqueira, que acontecerá de 11 a 13 de novembro. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto vem acompanhado de declaração de impacto orçamentário financeiro. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 061/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei número 061/2022? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu vou justificar aqui o meu voto contrário ao projeto em questão, 61, até porque a gente tem, na sequência, os de números 62 e 63 com o mesmo objetivo que a abertura de crédito suplementar. A matéria já é recorrente nos últimos meses dentro dessa casa
porque, conforme já explanei anteriormente, em números recentes, nós já ultrapassamos mais de 37% de suplementação, sendo que desses, 30% estão autorizados dentro da lei orçamentária para 2022. Como já explanei anteriormente também, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, de Minas, o Ministério Público de Contas de Minas Gerais, indica que até 30% de suplementação. Portanto, se nós já estamos com 37% para adiante, suplementação, nós já estamos ultrapassando com sobras a indicação dos órgãos fiscalizadores do Estado para com as contas municipais. Nesse sentido, eu voto contra as matérias. Então, já fica aqui explicado para os projetos 61, 62 e 63. E para encerrar, utilizando aqui os números lidos pelo senhor secretário dentro da justificativa, fazendo suplementação de valores de R$ 5.500, de R$ 1.000, de R$ 9.500. Para situações que já são conhecidas da administração, já são eventos recorrentes. Então, leva a supor, como eu tenho muita ignorância nessa questão orçamentária, a falta de planejamento nesse sentido. Porque eu não me lembro, pelo menos recentemente, desta quantia de suplementação. Eu sei que é um ano complicado, é um ano eleitoral, mas eu não me lembro recentemente de uma quantia dessa de suplementação. E aí, sinto muito, e acaba respingando na gente, Câmara Municipal quis dizer, quando as contas do ano vêm para ser aprovadas pela Casa com os vereditos dos órgãos fiscalizadores, em especial do Tribunal de Contas. Acaba sobrando a chamada de atenção dos vereadores da Câmara Municipal. Então, eu, sinceramente, me sinto muito incomodado nessa situação. Por isso, já votei contrário lá, reafirmo meu voto contrário e deixo explicado à população que esse dinheiro já existe e não atrapalha a questão da execução dos eventos. Mas, infelizmente, eu tenho a obrigação de também defender a Câmara Municipal naquilo que for necessário. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 061/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 061/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Não. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 061/2022 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis, com 2 votos contrários dos vereadores Antônio Marcos Martins e Leandro Ribeiro Reginato. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 062/2022. Projeto de Lei 062/2022, de 28 de julho de 2022, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. O povo do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 181.814,40, que serão distribuídos nas seguintes classificações: Departamento de Saúde, Suporte ao Serviço de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, outros serviços terceiros e de pessoa jurídica. Valor R$
R$ 814,40. Artigo 2º. Os recursos para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 181.814,40 dispõe no artigo 1º serão oriundos da anulação de dotações, conforme estabelece o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, de acordo com as seguintes classificações: Departamento de Saúde, suporte ao serviço de saúde, Fundo Municipal de Saúde, manutenção de atividades, contratação por tempo determinado. Valor R$ 100.000. Departamento de Saúde. Encargos especiais, Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, subvenções sociais. Subvenções sociais. Valor total R$ 81.814,40. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Mano Brandão, 28 de julho de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 02, 10, 301, 0021, 2, 001, 0000, 33, 90, 3900, que subsidiarão as despesas com aquisição de peças e combustíveis para veículos do Departamento Municipal de Saúde, no valor de R$ 181.814,40, indispensáveis ao transporte de pacientes em tratamento médico na região e em outros estados, assim como os pacientes em tratamento oncológico até o Hospital da Fundação Pio XII, Hospital do Amor, Cidade de Barretos, Unicamp, Cidade de Campinas, São Paulo, bem como outros tratamentos médicos em outros estabelecimentos de saúde, sendo que para tanto altera-se a Lei Municipal nº 2.435, de 29 de novembro de 2021, LOA, Lei Orçamentária Anual. Em virtude da alta dos preços dos combustíveis, das peças e a inflação em geral que vem trazendo dificuldade ao município para gerir as despesas, tendo em vista que os orçamentos tornam-se insuficientes para atender as despesas e os mesmos não são reajustados, conforme a divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no dia 8 de julho, IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de junho de 2022, que fechou o mês com variação de 0,67%, após encerrar o mês anterior em 0,47%. Com isso, o IPCA acumulado de 12 meses fica em 11,89%, enquanto o acumulado no ano chega a 5,49%. Em junho de 2022, a variação havia sido de 0,53%, e também o período pós-pandemia, em que houve um aumento de número de pacientes que voltaram a procurar os serviços de saúde oferecidos pelo município, que antes estavam impossibilitados de sair de casa. Sendo só que cumpre o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Mano Brandão, 28 de julho de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto de lei vem acompanhado de estimativa de impacto financeiro. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 062/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu só fiquei curioso aqui na questão da anulação, né? Porque anular a questão de contratação por tempo determinado é natural. Agora, anular um valor na dotação para o Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus de subvenções sociais, sendo que isso está consignado em lei, eu sinceramente falando, eu não entendi, porque nós temos aqui a lei
Até consegui abrir ela aqui na CESPRO, a Lei Complementar 2443, de 16 de dezembro de 2021, que traz o valor de repasse ao Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, né, que é de R$ 2 milhões. Aí, no caso, anular o valor de R$ 81.814, daí talvez, será que vai ter que alterar essa lei complementar também? Eu fiquei bastante curioso nessa questão. Anular uma dotação orçamentária que está dentro de uma lei específica, entendeu? Mas, se houve o aval, né, jurídico e tal, vamos lá, né? O meu voto é contrário por outras questões. Agora, eu suscitei essa dúvida que, realmente, no momento, eu não consigo explicar. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 062/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 062/2022. Em discussão, leitura. Desculpa. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Pelo já explicado, não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Não. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 062/2022 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis, com 2 votos contrários, dos vereadores Antônio Marcos Martins e vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 063/2022. Projeto de lei número 063/2022. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 683.319, que serão distribuídos nas seguintes classificações. Órgão Executivo, Unidade, Departamento de Educação, Subunidade, Departamento de Educação, Função, Educação, Subfunção, Ensino Fundamental, Programa, Ensino Fundamental de Alcance a Todos, Atividades, Ensino Fundamental, Manutenção das Atividades, Elementos, Outros Serviços Terceiros, Pessoas Jurídicas, R$ 269.284. Receita de Imposto de Transferências de Imposto vinculado à Educação. Atividades, Transporte Escolar e Ensino Fundamental, Elementos, Outros Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica, R$ 143.035. Destinação do TCE, Transferência de Convênio vinculado à Educação. Unidade, Departamento de Obras, Viação e Serviço Público. Função, Urbanismo. Subfunção, Infraestrutura Urbana. Programa, Desenvolvimento Urbano. Atividades, almoxarifado e oficina mecânica e manutenção das atividades. Elemento, Outros Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica. R$ 50.000. Programa, Cidade Limpa e Desenvolvida. Atividades, Limpeza Pública e manutenção das atividades. Elementos, Outros Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica. R$ 50.000. Elementos, Outros Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica, R$ 10.000. Subfunção, Serviços Urbanos. Programa, Desenvolvimento Urbano. Atividade, Obras, Viação e Serviço Público, manutenção das atividades. Elementos, Outros Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica, R$ 161.000. Total das suplementações de dotações, R$ 683.319. Total das suplementações por destinação de recursos. TCE, nomenclatura, destinação, CE, receita de imposto de transferência de impostos vinculado à educação, destinação TCE, Minas Gerais, transferência de convênio vinculado
à educação, R$ 143.035. Destinação, recursos ordinários, R$ 271.000. Total de suplementações por R$ 683.319. Artigo 2º. Para atender a finalidade constante do artigo 1º, será utilizado anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo, conforme o parágrafo 1º do inciso 3 e 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Unidade, Departamento de Educação. Subunidade, Departamento de Educação. Função, Educação. Subfunção, Ensino Fundamental. Programa, Ensino Fundamental ao alcance de todos. Atividades, Ensino Fundamental, manutenção das atividades. Elementos, vencimentos e vantagem fixa pessoal civil. R$ 70.995. Programa, Ensino em Tempo Integral. Atividades, Ensino em Tempo Integral, manutenção de atividades. Elemento, contratação por tempo determinado. R$ 9.990. Elemento, indenizações e restrições trabalhistas. R$ 995. Receita de imposto e de transferência de imposto vinculado à educação. Atividades, aquisição de veículos, elementos, equipamentos e materiais permanentes. R$ 89.990. Atividade, transporte escolar, ensino fundamental. Elemento, material de consumo, R$ 53.045. Transferência de convênio vinculado à educação. Subfunção, educação infantil. Programa, pré-escola, 4 a 6 anos, ensino infantil. Atividades, pré-escola, 4 a 6 anos, ensino infantil, manutenção das atividades. Elemento, contratação por tempo determinado, R$ 19.995. Elemento, vencimento e vantagem fixas pessoa civil, R$ 19.995. Elementos, obrigações patronais, R$ 1.995. Elementos, diárias pessoal civil, R$ 995. Elemento, outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, R$ 910. Programa, creche de 0 a 3 anos, pré-escola. Projeto, reforma e ampliação do prédio da creche municipal. Elemento, material de consumo, R$ 23.260. Atividades, creche de 0 a 3 anos, manutenção, atividade de ensino infantil. Elementos, contratação por tempo determinado, R$ 29.995. Elemento, vencimento e vantagem fixa pessoal civil, R$ 14.995. Elementos, obrigações patronais, R$ 3.995. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 199. Auxílio alimentação, R$ 2.995. Elementos, equipamentos e material permanente, R$ 4.995. Subfunção, ensino especial, programa, ensino especial, atividades, ensino especial, manutenção das atividades, contratação por tempo determinado, R$ 24.995. Elementos, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 24.995. Elementos, obrigações patronais, R$ 9.995. Elementos, auxílio alimentação, R$ 2.995. Receita de imposto de transferências de impostos vinculado à educação. Unidade, Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Função, urbanismo. Subfunção, infraestrutura urbana. Programa, desenvolvimento urbano. Projeto, aquisições de imóveis. Elementos, aquisição de imóveis, R$ 271.000. Destinação do TCE, recursos ordinários. Total de anulações, R$ 683.319. Total de anulações por destinação de recursos. TCE Minas Gerais, nomenclatura. Destinação TCE Minas Gerais, receita de imposto de transferências de impostos vinculados à educação.
R$ 269.284. Destinação, TCE, Minas Gerais, transferência de convênio vinculado à educação, R$ 143.035. Destinação, TCE, Minas Gerais, recursos ordinários, R$ 271.000. Total de anulações por DR, R$ 683.319. Artigo 3º. Esta lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber a lei número 2.396, de 12/7/2021, Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e a lei número 2.438, de 29/11/2021, Plano Plurianual, as suas alterações. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º. Revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 1º de agosto de 2022, Silvio Antônio Félix. Justificativo. Encaminho para esta apreciação dessa comenda Casa de Leis o projeto de lei que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 683.319, destinado às despesas de custeio para a manutenção da rede municipal de ensino. O projeto de lei, em epígrafe, aumenta a saldo em dotações específicas no valor supracitado, destinado às despesas de custeio das unidades de educação do município, para dar cumprimento ao valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal, com as aplicações no ensino. Tem o presente projeto de lei também o escopo de dar prosseguimento nos projetos de atividade, no desenvolvimento de obra, viação e serviços públicos. Ressaltamos ainda que a presente autorização de abertura de crédito adicional suplementar reger-se-á pelo artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17/3/1964, normas gerais do direito financeiro. Artigo 43. A abertura do crédito suplementar e especial depende de existência de recursos disponíveis para o ocorrer as despesas e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 3º. O resultante da anulação parcial, o total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Nunca demais relembrar que a abertura de crédito pretendido acompanha a respectiva justificativa. Só será possível caso existam recursos financeiros disponíveis e não comprometidos para fazer face à despesa nova, considerando-se como tais o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os recursos provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial em total de dotações orçamentárias ou de crédito adicional, autorizado em lei. O produto de operações de crédito autorizado, em forma que justicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, o artigo 43 do caput e inciso 1 a 3 da Lei nº 4.320, de 64. Nesse passo, vê-se que as despesas a serem efetuadas com a abertura de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos citados no artigo 3. Terceiro, do vertente projeto de lei, provenientes das já mencionada anulação parcial de dotações orçamentárias e que servirão para implementação nas ações do Departamento de Educação e no Departamento de Obras. Assim, não resta a menor dúvida de que inexiste qualquer óbice à aprovação do projeto em exame, uma vez que foram atendidas todas as exigências da legislação federal e municipal pertinente à matéria. Antes, o exposto é considerado tudo que mais consta e que colocamos a presente propositor da apreensão dessa augusta Casa Legislativa a data vênia. Esperamos que após os pareceres das comissões permanentes dessa Câmara seja um
plenário o projeto discutido, votado e aprovado com os costumeiros acertos de Vossas Excelências. Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos mais sinceros votos de elevada estima e de distinta consideração. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto vem acompanhado de declaração Impacto Orçamentário e Financeiro. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 063/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 063/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 063/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Não. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Não. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 063/2022 foi aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários, dos vereadores Antônio Marcos Martins, do vereador Aristeu Brolesi Filho e do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 027/2022, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nessa mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os nobres vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito aos senhores membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2022. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2022. Os nobres vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais quem queira falar sobre... Desculpe, já passamos. Agora é o grande expediente. Agora no grande expediente, eu convido o nobre vereador Antônio Marcos Martins para fazer o uso de palavra no grande expediente. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereador. Obrigado, senhor presidente, e quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal. Como não poderia ser diferente, e para iniciar a fala, parabenizar a todos que, de maneiras diferentes, colaboraram
com a festa do Senhor Bom Jesus. E aqui, uma dedicação especial a quem colaborou nas mais diversas áreas dentro do centro comunitário. E também, o porquê não, fora dele, na questão da limpeza das vias públicas, para que a população tivesse um excelente evento como foi. Então, gratidão a todos que colaboraram. E também na organização da mesma. Hoje, até eu tinha postado recentemente, e a notícia eu postei sem fonte segura, e pensei que seria hoje também, mas ficou para o dia 12 agora, dia próximo, né? E hoje aconteceu, até houve um imbróglio judicial, e teve que ser transferido o local da concessão, mas hoje ocorreu o leilão do lote rodoviário do Triângulo Mineiro, que teve um consórcio interessado, foi apenas uma proposta, e aí mesmo com o imbróglio judicial ocorreu o leilão, porque foi notificada a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, contudo o Estado de Minas não foi notificado. E aí eles deram sequência em outro ponto na licitação no leilão. Então, se Deus quiser, Deus ajude que no dia 12 de agosto próximo agora, tenhamos propostas vencedoras para o lote aqui de sul de Minas. E aí, que inclui a MG 290, que é extremamente crítica para a nossa região, uma rodovia que traz inúmeros riscos aos usuários. É claro também que isso vai muito também da falta ou de cuidado de alguns motoristas. Hoje, por exemplo, aconteceu um acidente dentro do perímetro urbano de Orfino, onde corta a rodovia, e é um trecho que foi recentemente recuperado. Então, quer dizer que não se trata apenas também da má condição da rodovia, mas da imprudência, infelizmente, de alguns. Mas tomara que dia 12 de agosto agora nós tenhamos aí o início de um desfecho feliz para esse trecho nosso que é tão crítico. Agora há pouco eu falei sobre o projeto de lei 62, que está na lei das subvenções sociais, a transferência para entidades, no qual R$2 milhões para o hospital, e foi cancelado ali, teve uma anulação de 81 mil e alguns reais. Só que aí, dentro da própria legislação, fala que é conforme disponibilidade de caixa. Então, nesse sentido, abre um espaço para anulação. Naquele momento eu não consegui explanar e entender, depois, com uma leitura mais apurada, mais cuidadosa, então eu entendo que aí possa ser feito, apesar de ser contrário, mas há legalidade nisso. E por fim, hoje uma enfermeira me perguntou sobre a questão do piso salarial. Como nós estamos aqui aprovando o piso, acabamos de aprovar, melhor dizendo, o piso dos agentes comunitários de saúde e de endemias, eu respondi para ela, com algumas leituras e alguns acompanhamentos nos veículos de comunicação, que seguem muitas indefinições sobre esse pagamento, até porque na própria legislação fala que é de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, diferente do piso dos agentes de endemias e comunitários de saúde, porque aí a responsabilidade é toda da União, sobre os vencimentos, e não sobre as gratificações que porventura existam. Mas, então, há essa diferença. E aqui, eu vou fazer uma pequena explanação sobre uma reportagem do Correio Brasiliense, para sabermos o quanto isso está indefinido. O que aconteceu? Eles aprovaram um projeto de lei primeiro, criando o piso. Mas como é matéria exclusiva do Executivo neste sentido, porque aí não há uma brecha constitucional, eles estavam com medo que isso fosse judicializado. O Congresso foi e fez uma emenda à Constituição. Aí não tem por onde escapar. Emenda à Constituição tem que ser cumprido conforme explanei recentemente aqui, no dia de hoje, inclusive. Posto isso, o projeto de lei aprovado foi levado ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro e assim ele sancionou e publicou, porque a emenda à Constituição já estava em vigor. Posto tal, só que
todo esse imbróglio, eles não indicaram a fonte das receitas. De onde vai sair o dinheiro para bancar a parte da União para o pagamento do piso? Já li até reportagens que falam da legalização dos jogos de azar. É um projeto que está parado no Congresso Nacional. Ou seja, eles aprovam um piso, obrigam as entidades públicas e privadas a pagar, mas não indicam a receita e ainda ficam na dependência de um projeto de lei que ainda está para ser discutido. Olha o tamanho da confusão arrumada. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou contra o piso, muito pelo contrário, deve ter o piso. Só que aqui eu só estou esclarecendo como que a situação ficou embaraçosa para os gestores públicos em especial. Legalização dos jogos de azar que precisa de aprovação do Congresso. Há discussão se é importante para o país ou não. Há quem diga que eles vão desonerar a folha de empresas privadas para que essas possam pagar os pisos. Enfermagem, o técnico, o auxiliar e a parteira. Mas é uma discussão, ainda não foi feito também. E aí hoje, nesta reportagem do Correio Brasiliense, há indícios de que as entidades privadas já têm de cumprir o piso, enquanto as públicas vão ter que aguardar o orçamento de 2023 para iniciar os pagamentos. Aí hoje saiu a notícia de que um lar de idosos do Rio Grande do Sul já mandou embora 13 funcionários porque não tem dinheiro para pagar. Então, eu quero deixar aqui, eu fiz toda essa volta para chegar na informação. Não há os valores por hora para pagar o piso aos servidores públicos. Infelizmente, as entidades privadas, e Bueno Brandão nós temos aí o Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, e nós temos o Recanto Santa Luzia, que se utilizam dos serviços desses prestigiosos servidores. Como que vai fazer? O município, entendo que a prefeitura vai ter que repassar mais dinheiro que por hora para manter esses serviços. Ou seja, manda funcionário embora, consequentemente não mandar embora, fecha a entidade, e aí a corda arrebenta para o lado sempre do mais fraco. Ou seja, de onde? A população. Eles poderiam ter feito diferente. Eles poderiam ter apontado as receitas primeiro, para depois ter aprovado o piso. Fizeram o contrário por ser ano político. É difícil. O Brasil, como muitos dizem, é só para profissionais. Os amadores aqui não têm vez. Então fica aqui esclarecido. Enquanto não se arrumar as fontes de receitas para o pagamento deste piso, o município de Bueno Brandão, assim como os demais, vão ficar reféns dessa questão. Infelizmente. Né? Aí a enfermeira perguntou, mas vai pagar? Eu falei, está na lei, é obrigatório, mais cedo ou mais tarde paga. A forma como isso vai ser feita, somente Deus até agora sabe. Então fica aí esse esclarecimento, não é falta de vontade de ninguém, porque é só dar uma procuradinha aí no senhor Google, que nós vamos achar várias matérias falando das incertezas para o cumprimento desta lei, que foi votada a toque de caixa em ano político. O resto eu não preciso nem comentar. Obrigado a todos, excelente noite, excelente semana. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.